Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine, abrindo os nossos corações e mentes para as reflexões desta tarde. No mês de outubro, estamos nos dedicando ao estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E hoje vamos conversar sobre o tema Espiritismo, ampliando o pensamento e nos abrindo para novos horizontes. Quero agradecer a esta Casa de Amor e a sua direção pela confiança e oportunidade de aprendizado e ao meu querido mentor pelo auxílio e sustentação no preparo deste tema, que me permitiu colocar no papel realmente o que eu penso sobre a doutrina espírita. Se olharmos à nossa volta e analisarmos todas as manifestações da natureza e nos colocarmos como seres integrantes, perceberemos que fazemos parte de tudo o que há ao nosso redor. Geralmente não paramos para pensar muito sobre o assunto, pois estamos sempre bastante ocupados. Mas se olharmos com calma, sentados, contemplando o mar, as flores, o canto dos pássaros, sentindo a brisa nos acariciar, sentindo o gostoso calor do sol na nossa pele, coisa que eu tento fazer pelo menos nos finais de semana, e como nós fazemos aqui durante o relaxamento. Aos pouquinhos nós vamos abrindo os nossos corações e expandindo o nosso pensamento para que possamos ter esta percepção. E o que realmente me ajudou a enxergar a beleza de tudo à minha volta e tentar entender o meu pequeno papel diante da grandiosidade da vida foi realmente o aprendizado, o início do aprendizado da doutrina espírita. O espiritismo dilatou o meu pensamento e me abriu para horizontes novos, mostrando que a vida atual é um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do nosso Criador. Me fez também enxergar as transformações às quais todos nós, seres vivos, estamos e estaremos submetidos, e compreender um pouquinho melhor o ciclo natural da vida. Hoje, sinto cada vez mais que estamos interligados e que todos somos necessários e importantes para uma evolução geral. Aos poucos fui entendendo que tudo tem uma razão de ser, mesmo aquelas coisas mais difíceis de aceitar, e passei a ter uma maior aceitação, eu diria até um começo de resignação. Entendi que nem sempre tudo ocorre como gostaríamos, mas que se tivermos paciência e abrirmos os nossos corações, um dia entenderemos melhor alguns porquês. Estas reflexões me trouxeram mais calma, mais paz, mais serenidade, mais tolerância, e eu parei de lutar contra aquilo que é muito maior do que a minha vontade. E decidi que iria começar a fazer a minha parte. Afinal, eu não posso me responsabilizar pela parte do outro, mas pela minha, eu posso. Como dizem meus filhos e até aqueles que convivem bem de perto comigo, o aprendizado da doutrina me tornou uma Paola mais zen. Eles brincam até que agora é a Paola Paz e Amor. Agora que eu já dei um depoimento sobre como eu me sinto e a importância do início do estudo da doutrina espírita, vamos conversar um pouquinho mais sobre talvez o que tenha me feito sentir assim tão melhor do que antes e sobre o item 7 deste capítulo. O que entendemos por doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que dá sustentação a um sistema filosófico, religioso ou científico. Kardec, para construir a doutrina espírita, se utilizou do método teórico experimental para que tivéssemos a fé raciocinada. É por esse motivo que o espiritismo não tem dogmas e nem rituais específicos. Aprendemos que as leis morais estão impressas nas nossas consciências, como a lei da justiça, do amor, e que devemos praticar sempre a caridade em todos os momentos que pudermos, e com humildade, sem interesse em receber qualquer coisa em troca. A boa nova que Jesus nos trouxe
deve ser a bússola, o farol que nos conduzirá à senda do bem. E só com a sedimentação desses ensinamentos em nossas entranhas que verdadeiramente passaremos a praticar o bem. Os princípios do Espiritismo são regidos por 5 pilares: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução espiritual e as leis morais. Esses conceitos formam a base da doutrina e proporcionam uma compreensão um pouco melhor e mais profunda sobre alguns aspectos muito importantes e transformadores, como entender que todos somos filhos de um mesmo Pai. Então, todos somos irmãos. A crença na reencarnação e na imortalidade da alma, o que em particular distingue o Espiritismo de muitas outras crenças religiosas, traz uma abordagem única sobre a vida após a morte, que nos permite aceitar melhor a perda de entes queridos, a entender que essa vida nossa atual é apenas uma dentre tantas outras que já tivemos e que ainda vamos ter. E que a verdadeira vida é a espiritual. Esta aqui é só uma escola para que possamos nos aprimorar. Ainda vamos aprendendo a importância das leis morais na nossa evolução, como a lei da justiça divina e da ação e reação, para que possamos tentar entender alguns sofrimentos que passamos e até entender a causa de tantas desigualdades que vemos por aí. Entendemos que muitas causas do que ocorre em nossa vida são causas de existências anteriores, ou talvez dessa aqui mesmo. Nada escapa ao nosso Pai, que é bom e justo. Vamos ter que reparar alguns equívocos, conviver com algumas pessoas mais difíceis e aprender a nos conhecer melhor, para não ficarmos sempre nos vitimizando e culpando os outros. Outra coisa bem importante é o conhecimento sobre a interação entre os seres humanos que vivem aqui, como nós, né? E os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, para nos atentarmos mais sobre o que espírito e, né, que energia nós queremos atrair para perto de nós. Essa atração pelo nosso pensamento e também pelas vibrações que emitimos. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. E o conceito da evolução espiritual, que é tão necessária para que um dia possamos atingir a felicidade plena e a perfeição. E para isso que encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, para que a gente possa verdadeiramente evoluir. E isso ocorrerá tantas quantas vezes forem necessárias. Nesse contexto, todos aqueles que conhecem a doutrina espírita e a estudam e tentam colocar em prática suas orientações, promovem transformações expressivas em sua conduta, já que os seus ensinamentos nos permitem transcender as muralhas da ignorância, entender que somos seres infinitos e de infinitos potenciais e que para podermos modificar o nosso interior, nós devemos passar a vislumbrar, a ter objetivos e a ampliar os nossos horizontes para que a luz se estenda em todas as nossas vidas. Cabe a cada um de nós separar o joio que encontra depositado nos celeiros do nosso íntimo, na forma das nossas imperfeições, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que possamos cultivar o trigo, que irá fermentar o amor fraternal latente em todos nós, nos transformando em um novo homem. Aqui me refiro a um novo espírito, a uma nova pessoa, que almeja fazer sempre o bem. Assim como vemos no item 7 desse capítulo, o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e nos abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro externo, aliás, do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador.
e revela que a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser também liga todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e a razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Cristo já nos dizia que viria um Consolador prometido, o Espiritismo, que vai nos trazer a ideia da sequência natural que ocorre para todos os seres humanos que estão inseridos na lei do progresso. Especial esse item, né? Eu li e reli várias vezes para poder trazer algumas reflexões que eu achei bem interessantes. Essa expansão do nosso horizonte também pode ser interpretada como um símbolo de renovação, de crescimento, de expansão das nossas consciências, já que ampliaremos a percepção sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com o universo. E com a ampliação da nossa consciência, passamos a aprender e a ver, principalmente, tentar enxergar com os olhos da alma, nos abrindo para diferentes pontos de vista e para reflexões que nos levam e nos levarão sempre ao crescimento. Se tivéssemos que eleger um propósito para a nossa vida, talvez fosse, sem dúvida, a expansão das nossas consciências. Dessa forma, deixamos de viver no modo automático e abrimos os nossos olhos para prestar mais atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, em todas as reações que elas geram nos nossos pensamentos e atitudes, assim como tentar entender tudo à nossa volta e nos sentir parte integrantes desse todo. Quando alteramos o nosso pensamento e adotamos uma visão otimista em torno da vida e dos objetivos superiores, tudo passa a fazer muito mais sentido. O que o Espiritismo também nos ensina é que a vinda de Jesus, que encarnou entre nós, teve como objetivo nos ensinar com palavras e principalmente com exemplos que devemos amar a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e que o mesmo amor que temos por nós devemos ter pelos nossos semelhantes. Vejam que, em modo algum, Jesus condenou a importância de nos amarmos. Muito pelo contrário, recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si próprio se estenda aos outros. Aqui vale uma paradinha para a gente pensar se nós estamos verdadeiramente nos amando. Como vamos amar aos nossos irmãos se não sabemos o que amar, se nem sequer nos amamos? Aquele que não se ama não é capaz de amar alguém e, naturalmente, não consegue se relacionar de maneira satisfatória com os outros, não consegue conviver nem consigo próprio. A razão de tanto sofrimento no planeta ainda se dá pela ausência de amor. As pessoas falam muito de amor, mas pouquíssimas amam efetivamente. Geralmente reclamam da falta de amor, mas não dão amor, ou seja, querem receber sem estarem dispostas a dar. E como resolver isso? Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos, aprendendo a nos conhecer melhor, a nos respeitar, a nos valorizar, a nos cuidar, para que possamos compartilhar com os outros este que é o mais sublime dos sentimentos. Estamos aqui nessa nossa existência na Terra também para aprender a amar. O amor é o maior e o melhor combustível de que dispomos para nos conduzir pelas estradas da vida. Sem ele, não vamos muito longe, mas com ele, os nossos horizontes se alargam indefinidamente. O amor é também uma força inexaurível, que aquece e vivifica tudo à nossa volta. Ele se renova sem cessar, enriquecendo ao mesmo tempo aquele que dá e também aquele que recebe. E é por amor a Deus, é por amor que Deus atua no mundo
e faz tanto por nós, e é por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino. Se expande, se multiplica, se liberta e evolui, adquirindo a plenitude do seu desenvolvimento quando for capaz de compreender que a vida celeste é toda amor. Só amando conseguiremos fazer o desabrochar de todas as nossas potencialidades e virtudes para que nós possamos evoluir. Então fica aqui a dica, né? Refletindo muito, nos conhecendo melhor, nos amando mais, amando muito mais os nossos irmãos, ouvindo a voz da nossa consciência, né, onde estão impressas as leis morais, que vamos expandindo nossos horizontes, nossos pensamentos e evoluindo. Gostaria agora de refletir sobre um outro assunto também bastante interligado e que já mencionamos no início, sobre os nossos pensamentos e de como o Espiritismo os amplia. Kardec conceitua o pensamento como uma força, um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. E sobrevivendo à morte do corpo, o pensamento também lhe sobrevive. Ou seja, no plano espiritual, nós também pensamos, e muito. No livro Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel nos apresenta algumas considerações sobre o assunto, dizendo que o pensamento é força eletromagnética, é força criativa, e que se exterioriza da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis. Outra definição que eu encontrei foi que o pensamento é a energia que expressa os nossos desejos, a nossa vontade, que, por sua vez, é a força interior que impulsiona o ser a realizar algo, a atingir seus objetivos e a colocar em movimento as suas potências internas, as direcionando para um ideal melhor, mais elevado. Ou não, depende do que nós formos pensando. Já não ouviram falar que querer é poder? O pensamento é criador, não atua somente em torno de nós. Pode influenciar os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Em nós, gera as nossas palavras, as nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou infeliz da nossa vida presente e também das nossas vidas futuras. Em resposta à questão 662 do Livro dos Espíritos, vemos que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Age sobre os fluidos do ambiente, assim como o som age sobre o ar. Vão ser bons ou maus conforme o uso dos nossos sentimentos, que com eles poderemos ferir ou acalentar, ajudar ou prejudicar, vitalizar ou destruir, e vão voltar invariavelmente para todos nós, da mesma forma que estamos endereçando ao universo. Então, é bom a gente começar a pensar nos nossos pensamentos, para que possamos escolher se queremos receber energias positivas ou não de volta. Pensamentos do bem podem modificar a rota do nosso destino, pois com ação edificante interferem até nas nossas funções celulares, interferindo no nosso organismo e na nossa saúde. Ele atrai em nosso favor amparo, bênçãos e luz. Interferem também no organismo dos outros e, como disse, podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Então, pensamentos, emoções e sentimentos harmoniosos contribuem muito para a manutenção do equilíbrio, da saúde física e mental e espiritual do ser humano. O contrário, por outro lado, gera profundas disfunções, causadoras de desequilíbrios, doenças, enfermidades, que podem ser reversíveis ou irreversíveis, a depender da mudança dos nossos pensamentos e da nossa vibração. Já pararam para pensar o quanto o nosso pensamento é poderoso? Kardec e os espíritos inseriram na codificação espírita o estudo do pensamento, pois é um mecanismo muito importante e que dirige as nossas ideias, nossas atitudes, nossas escolhas, nossas emoções, nossos sentimentos, e é através do pensamento que desenvolvemos também o nosso raciocínio e a nossa lógica. Chamaram de psicosfera,
que vem do grego, psique mais esfera, a atmosfera psíquica, a capacidade do pensamento em atrair para si coisas boas ou ruins. De acordo com as ciências do comportamento humano, temos em média mais de 50 mil pensamentos diários. O problema é que, em sua maioria, são pensamentos um pouco egoístas e, assim, não tão bons, né? Que geram tudo o que ocorre no mundo atual. Siddhartha Gautama, o Buda, já dizia que o mundo é resultado dos nossos pensamentos. Kardec, em A Gênese, diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento nos colocamos em sintonia, vibrando e atraindo pensamentos de outros espíritos e outros espíritos que vão se afinar conosco. E como vamos cuidar e até modificar os nossos pensamentos? Pela nossa vontade. É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado, colocando muita persistência e tenacidade na nossa vontade, para que possamos modificar, quando necessário, as nossas más inclinações e os nossos maus pensamentos. Na questão 835 do Livro dos Espíritos, encontramos que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, assim como todos os seus outros pensamentos. As leis morais estão impressas na nossa consciência. Quando ampliarmos a nossa consciência, romperemos com as barreiras da percepção e enxergaremos uma realidade maior e começaremos a escapar de algumas certas ilusões e medos que nós temos na vida. É por ela que temos a percepção do que é moralmente certo ou equivocado nas nossas atitudes. Sabe aquela voz interior que fica ali falando conosco, o nosso grilo falante, né? Como na historinha do Pinóquio. Precisamos dar voz a ela, irmos nos conhecendo melhor e assim passaremos a ter maior consciência sobre os nossos pensamentos que geram as nossas atitudes para que possamos modificá-las quando necessário. Vejam, então, que não é o mundo que precisa mudar, é a nossa consciência que deve se expandir. Ouvindo mais a sua voz e fazendo a higiene dos nossos pensamentos, melhoraremos as nossas atitudes. Esse processo de purificação do pensamento e dos nossos hábitos nos permitirá uma melhor convivência conosco mesmo e com os nossos irmãos. Esses passos logo serão traduzidos por um clima de paz e harmonia ao nosso redor, e muito mais saúde física e mental. Basta passarmos, então, a prestar atenção na voz da nossa consciência e olharmos tudo ao nosso redor pela ótica do amor. Adotando essa postura, nada mais estaremos fazendo do que seguindo as recomendações, ensinamentos e exemplos de Jesus. Outra coisa que é de grande ajuda é a prece, principalmente aquela que vem do coração, quando elevamos nossos pensamentos e nos conectamos verdadeiramente com a espiritualidade maior, que sempre nos dará ouvido. Temos que praticar o vigiar e orai, orai e vigiai, que o mestre nos ensinou. A proposta terapêutica de Joana de Ângeles para o pensamento enfermiço é trocar o pensamento toda vez que uma onda enfermiça, algum pensamento ruim, tente se apoderar das nossas mentes. Para auxiliar, nós devemos alimentar o nosso subconsciente, né, e a nossa consciência com boas leituras, com músicas, conversas edificantes, e assim a nossa consciência vai nos ajudar também a identificar os nossos pensamentos, e a gente vai acabar tendo pensamentos mais nobres. Além disso, o pensamento que se sintoniza com a prece fica menos suscetível às alterações de estado e sintonia, evitando tanto os quadros de doenças psicossomáticas quanto as obsessões que podem, porventura, ficar próximas a nós e nos acometer. E assim vamos aos poucos, passando a ter pensamentos melhores, a olhar as coisas à nossa volta e as pessoas à nossa volta com mais amor, e nos sentiremos muito mais serenos e confiantes e integrantes de todo esse universo maravilhoso. Foi por isso que Kardec afirmou que o Espiritismo amplia os horizontes da humanidade,
Ser espírita é trazer o coração leve e a certeza da imortalidade e das finalidades superiores da vida. E só assim passaremos a aproveitar melhor a nossa vida presente, o momento presente, porque o Espiritismo nos faz olhar para bem dentro do nosso coração e também olhar mais para tudo o que há ao nosso redor. Olhar com os olhos de esperança, de solidariedade, de humildade, de confiança em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, em todos nós e em todos os homens. Que o nosso Mestre nos ilumine hoje e sempre e que nós tenhamos uma ótima reunião.